Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aí a mentoria de hoje. O Alexandre vai falar sobre o marco regulatório, da OS. Então, é um tema bem importante que a gente acha que todo projeto social ou socioambiental, precisa estar ligado, em como que o marco regulatório funciona, como que pode se adequar. É muito importante. Eu sei que o Kleber, que está aí, já está um pouco mais ligado, está estudando um pouco também sobre isso, mas para todos aí, seja se está começando agora o projeto, social, ou se já está desenvolvendo um pouco mais tempo, o projeto de vocês, até o pessoal do órgão aí que também está bem interessado no tema. Acho que é um tema bem importante. Acho que vai agregar muito aí no desenvolvimento do projeto de vocês, e também para o pessoal do órgão, que vai dar mais experiência. Queria agradecer aí a presença de todos, agradecer a presença do Alexandre aqui, que vai conversar com a gente hoje, e também a Prefeitura de Lages, que está e também proporcionando, essa aceleração aí para vocês, junto com o Orion Park, que sempre foi nossa parceira aí. Então, passo a palavra para o Alexandre, para conversar com vocês. Então, sinta-se à vontade aí, e vamos lá. Ok, Raul, obrigado. Boa noite a todos. Dizer que é um prazer, uma satisfação enorme estar aí com vocês, num ambiente virtual. Nós trabalhamos com cursos e capacitações, a minha empresa trabalha nessa linha, e a consultoria também. E eu estava comentando com um colega outro dia que uma reunião que eu saí daqui ia maravilha, quer dizer, gastava voo, tu gastava uma noite para dormir lá, para no outro dia fazer reunião, para mais uma pernoite, no outro dia retornar. Hoje a gente resolve aqui pelas redes que a gente tem, pelos os sistemas que a gente tem aí, consegue resolver isso em duas horas, até um pouco menos, uma reunião desse tipo, onde a gente passa conteúdo, passa informações e principalmente recebe, a informação do dia a dia de vocês que estão aí na ponta. Então, acredito que a partir desse momento deva mudar a forma de atuar e a forma de fazer as nossas reuniões, Então, quero dizer para vocês que a minha ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês sobre o marco regulatório, então fiquem à vontade por qualquer momento me interromper. Se quiserem fazer isso no final também, fiquem à vontade. A ideia é que eu passe um conteúdo para vocês sobre o assunto e depois a gente também tem um momento para discussão. Eu fiz questão de colocar aqui, para não ficar repetindo, a minha atividade que eu desenvolvi, os estudos que eu fiz e tudo mais, e onde eu atuei. Então, depois vocês vão ter acesso a esse material também, fica disponível para vocês, tanto esse PowerPoint, quanto outro material que vocês precisarem, a gente fica à disposição de vocês também. Eu, vez por outra, vou olhar aqui para a tela do lado, onde vai estar aqui a tela, se vocês precisarem, mandar alguma informação pelo chat, pode mandar pelo chat, eu fico observando também. Para iniciarmos a nossa conversa, eu dividi a conversa de hoje. Vocês estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Tudo certo? Sim, está aparecendo aqui. Então, eu dividi a nossa conversa em 2 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos falar num conceito de organização da sociedade civil, o termo ONG, como é que se utiliza o termo ONG, e eu vou falar um pouquinho de fontes de receitas para essas organizações da sociedade civil, que ela não fique vinculada somente a recursos e parcerias com a administração pública, seja municipal, estadual ou com a União. Então, esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico, a gente vai entrar mais profundamente no marco regulatório, na lei propriamente dita, aplicando isso sempre no âmbito municipal. É claro que a mesma regra para o âmbito municipal e estadual e também para a União, a não ser naqueles aspectos onde o município fez um decreto. Então, ali ele estabeleceu regras diferentes da União. Então, o decreto municipal, ele pode estabelecer regras diferentes do decreto da União. Mas, se ele não tem decreto, ou se ele seguiu somente a lei, então nós vamos ter aqui uma uniformidade dessas informações, Então, a ideia é dividir nesses 2 tópicos.
Para iniciar, então, esse primeiro tópico do conceito de organização da sociedade civil, eu queria nos situar, né, nos encontrar aqui, e achei essa figura onde ela demonstra o primeiro setor, que é o Estado, que é a administração pública, que é a administração direta e a indireta, são as pessoas jurídicas de direito público. Então, o primeiro setor é formado pelo Estado. O segundo setor, então, são as empresas, né? O segundo e o terceiro setor são formados por pessoas jurídicas de direito, seria o privado. E no segundo setor, então, nós temos a empresa, a economia, que é a formal. O terceiro setor são, então, as antigas chamadas ONGs, né? Nós vamos ver que a partir da Lei 13.019, esse termo passa a ser Organização da Sociedade Civil. Quer dizer, são organizações do terceiro setor, então, as pessoas que atuam para resolver problemas do primeiro setor, né? Eles auxiliam, o terceiro setor veio para auxiliar aquilo que o primeiro setor não consegue desenvolver, não consegue realizar, ou não realiza de forma eficiente, onde o terceiro setor pode atuar. Há quem diga ainda que tem um quarto setor, que é a economia informal. Eu não coloquei aqui porque não se trata da economia estabelecida, mas se vocês olharem na doutrina, olharem também aí em alguns livros, você tem autores falando que nós temos aí o quarto setor, são os informais, né? E a cada dia aumenta o quarto setor, porque a cada dia nós temos pessoas trabalhando na parte informal. Então, aqui nós temos um panorama, um cenário de como é que é dividido a economia no nosso país, no mundo, né? O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Voltando aqui para o Brasil, nós temos no Código Civil, lá no artigo 44, o conceito de pessoa jurídica de direito privado. Aí nós entramos aqui nas associações e nas fundações. Principalmente esses dois aspectos é onde entra a parte das organizações de sociedade civil. Então, nós temos as associações, formadas por pessoas, né, que desejam desempenhar uma atividade na sociedade, e eles vão desenvolver, então, alguma atividade lá no seu bairro, na sua região, né, na sua cidade. Então, as pessoas se unem dessa forma, são as associações. Depois nós temos as sociedades, que também é direito privado, mas é mais direcionado para a atividade do segundo setor, e as fundações. Então, vejam, que atuam mais no terceiro setor, nós temos as associações e as fundações. A associação é aquela formada por pessoas, um grupo de pessoas se une com um objetivo, e a fundação, nós temos um fundador, ela começa com capital, então a diferença, capital, patrimônio próprio, associação e fundação é basicamente isso, uma pessoa pode instituir uma fundação, um patrimônio próprio, e ali se desenvolver. Depois, as organizações religiosas, os partidos políticos, e aqui entra ainda as empresas individuais como pessoas jurídicas de direito privado. Claro que o nosso foco vai ser aqui as associações e as fundações. Também as organizações religiosas, naquele aspecto aonde elas atuam na área do social, na área da educação e também na área da saúde. Então, aquela atividade paralela, distinta do culto religioso, essa atividade ela também pode ser abarcada por organização religiosa, desde que ele institua uma fundação, uma associação, quer dizer, uma outra pessoa jurídica. Dito isto do Código Civil, nós vamos lá na Receita Federal buscar a natureza jurídica. Vejam lá a natureza jurídica dessas organizações do terceiro setor. Então, é uma fundação, pode ser instituída uma fundação privada, de acordo com o inciso 3º ali do artigo 44. Os serviços sociais autônomos, vejam que o nosso Código Civil não trabalha com serviço social autônomo, mas aqui, na Receita Federal, ele trabalha com natureza jurídica. O que é serviço social autônomo? É o nosso sistema S. São pessoas jurídicas de direito privado instituídos por lei. Né? Então, são o nosso sistema S. SESI, SEBRAE, SENAI, SENAC, todo o nosso sistema S são serviços sociais autônomos. Comunidade indígena e também a associação
privada, dessas que nós acabamos de falar, então, a associação e as fundações. Vejam que aqui nós temos um norte de como é formado o terceiro setor e como ele é instituído, das pessoas jurídicas e também da sua natureza jurídica. Aqui é mais para situá-los, né, onde é que nós estamos no terceiro setor. Isso tudo me dá um conceito. Eu fui buscar no Wikipédia, fui buscar o mais simples possível dos conceitos de ONG, né? Então, ONG, ó, são as organizações não governamentais, né? São organizações sem fins lucrativos, constituídas, eu vou falar e vou voltar a falar sobre sem fins lucrativos num aspecto mais específico, constituídas formalmente e autonomamente, quer dizer, elas não dependem do poder público, elas são constituídas de forma formal, é claro, mas são autônomas, são independentes, caracterizadas por ações de solidariedade no campo das políticas públicas, veja, substituição ao primeiro setor, e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito de população excluídas das condições de cidadania. Esse termo vocês não vão encontrar em nenhuma legislação, termo ONG. Ele não está abarcado por nenhuma legislação, nem tem lei. Existe a doutrina que conceituou ONG, mas nenhuma legislação fala em ONG. O termo ONG, ele, a partir da CPI das ONGs, ele se tornou pejorativo. Então, a partir do momento que nós tivemos a CPI das ONGs, que correu no Senado, e que nós tivemos no nosso estado, inclusive, algumas situações ali no meio oeste, a operação Fundo do Poço, inclusive, o pessoal não usa mais tanto o termo ONG. E agora, com a legislação, com o marco regulatório, que veio dar um conceito para essas organizações, ela estabelece lá no artigo 2º da lei do marco regulatório, ó, para os fins desta lei, considera-se organização da sociedade civil. Então, antes nós não tínhamos isso em nenhuma lei. Agora, a partir do marco regulatório, nós temos isso escrito, uma lei que é organizações da sociedade civil. Então, o termo ONG, nós deixamos de usar o termo ONG e começamos a utilizar, então, por virtude dessa ação, né, do Ministério Público, que virou uma CPI no Senado Federal, prisões e etc., vocês devem conhecer a situação, o marco regulatório veio dar um outro conceito, veio dizer que nós temos organizações da sociedade civil, né? E o que é organizações da sociedade civil para a lei, para o marco regulatório? Então, ele veio dizer, olha, para fins desta lei, que é o artigo 2º, o caput, organização da sociedade civil vou começar pela letra C, se me permitirem, porque eu entro nas específicas, e depois eu vou na letra A, que é a genérica. Então, letra C, verifiquem ali, ó, as organizações religiosas que se dediquem, e olhem a diferença agora, a atividades ou a projetos de interesse público, sempre de interesse público. Toda a organização da sociedade civil, toda a organização do terceiro setor, ela se dedica ao interesse público, e de cunho social, então, interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Logo, o que vem a ser? A igreja, ela pode, a organização religiosa, ela pode, e ela é considerada uma organização da sociedade civil? Sim, naquela atividade ou naqueles projetos de interesse público e de cunho social. Distinta, onde ele tem uma pessoa jurídica específica para destinar e para realizar esses projetos. Tá? Então, fica bem claro que não é o culto religioso, mas aquela pessoa jurídica distinta que realiza aquela atividade de cunho social e de interesse público. A letra B me traz aqui as sociedades cooperativas, somente aquelas integradas por pessoas em situação de risco ou de vulnerabilidade pessoal e social. Temos aqui o quê? As cooperativas de catadores de resíduos sólidos, né, catadores de lixo. Então, essas cooperativas, vejam que integrantes dessa cooperativa, eles estão em situação de risco ou de vulnerabilidade pessoal ou social. Somente essas cooperativas que estão dentro do marco regulatório, dentro da 13.019, dentro da lei que nós estamos comentando.
Somente essas. Elas têm que ser cooperativa e elas têm que ser formadas por pessoas que estão em situação de risco ou de vulnerabilidade pessoal ou social. Por fim, vamos à linha A, onde ele diz que são entidades sem fins lucrativos, e aí ele abre, entidades sem fins lucrativos, que não distribua qualquer forma de resultado entre seus associados. Não distribua lucros. Né? Não pode chegar no final do ano distribuir lucros entre os seus associados. E que aplique todos os seus recursos na sua finalidade social estatutária. Logo, o estatuto vai estabelecer onde ela atua, o estatuto é que vai estabelecer as regras de onde ele vai investir esse dinheiro. Então, vejam, não é que a administração, não é que a organização da sociedade civil não pode arrecadar, não pode ter receitas. Claro que pode. Ela não pode distribuir as suas receitas, ou as suas sobras, ou os seus resultados, entre os seus associados. É isso que ela não pode. Mas ela precisa ter renda para se sustentar. Né? Muitas vezes a gente fala, não, a organização da sociedade civil não pode ter renda, não pode buscar recursos. Não, ela pode, ela deve buscar recursos. Ela deve ter a quantidade maior de recursos. Mas ela não pode simplesmente fazer a distribuição disso entre os seus associados. Ok? Seguimos. Nós temos, então, 5 requisitos para eu encaixar uma organização da sociedade civil no marco regulatório na Lei 3.019. O primeiro deles, ser uma entidade privada. O segundo, não ter fins lucrativos. Veja, eu posso remunerar os dirigentes? Claro que posso. Eu posso remunerar a equipe que trabalha? Claro que posso. Eu só não posso distribuir lucros. Fins lucrativos é a distribuição de lucros. E todo o recurso tem que ser aplicado exclusivamente no objeto social da organização da sociedade civil. Eu me deparo em alguns municípios que utilizam, muitas vezes, o próprio município utiliza a organização da sociedade civil para realizar festas. E eu pergunto para vocês que estão participando aqui, existe alguma organização da sociedade civil que faz festa? E tem no seu estatuto realizar festas? Não, né? Então, e até porque isso não é uma atividade, não é uma entidade para uma organização da sociedade civil, é para uma empresa, organização de festas e eventos. Agora, aquela organização da sociedade civil, ela pode, e aí na região da Serra tem bastante, por exemplo, os CTG, mas claro, para fazer a festa do município, precisa ter um rodeio. Agora não tem mais, né? Nesse período de pandemia não tem, mas precisaria ter um rodeio numa festa do município. Eu não posso repassar essa obrigação inteira para um CTG fazer a festa, contratar banda, contratar shows, contratar palco, contratar alimentação. Não é o objeto do CTG. O CTG é para quê? Para laçar, é para fazer atividades do CTG. Então, para isso, sim, ela pode realizar as suas atividades. Ela não pode desvirtuar o seu objeto. Tá? Estar legalmente constituída, e para a Lei 3.019, estar legalmente constituída é ter o seu estatuto registrado e ter CNPJ. Não basta só ter o estatuto, ela não está legalmente constituída. Ela tem que ter também o seu cadastro nacional de pessoa jurídica, o seu CNPJ. E para fazer parcerias com o município, esse CNPJ tem que ter, no mínimo, 1 ano de vida. Tá? Ser capaz de administrar suas próprias atividades, a organização tem que administrar suas próprias atividades, desenvolver suas próprias atividades. Eu sei que na prática tem muitos municípios que cedem os seus servidores para estar atuando dentro de uma organização. Né? Isso não é a forma correta, o marco regulatório trata muito bem disso. Essas pessoas que atuam na USC devem ser contratadas pela organização da sociedade civil. E depois ter a participação voluntária. Então, aí nós temos 5 requisitos essenciais para eu encaixar essa minha organização dentro do marco regulatório e dentro de uma organização da sociedade civil. Né? É preciso ter esses 5 pré-requisitos, vamos dizer assim. Dito isso, eu mostro para vocês que não vejo, a não ser em um item, nenhuma diferença de uma organização da sociedade civil para uma empresa. Vejam, uma empresa tem funcionários, a organização da sociedade civil também tem.
ela paga impostos, a OSC também paga. É claro, se for uma OCIP, se for uma OS, ela tem algumas vantagens, né, de impostos, mas se não, ela paga e alguns impostos ela também paga. Presta contas, é obrigatório, né, a OSC prestar contas e uma empresa também presta contas, pode quebrar, a OSC também pode quebrar, se não tiver recursos, como uma empresa. Precisa de normas de governança, né, tem CNPJ, precisa ter conta em banco, tem que atender o cliente bem, né? Quem usa o serviço de uma organização de sociedade civil tem que ser bem atendido, e agora o marco regulatório, inclusive, ele pede uma avaliação com o usuário do serviço, né, nas parcerias de duração superior a 1 ano, é obrigatório fazer uma avaliação do serviço com aquele usuário, né, aquela pessoa que está usando o serviço daquela organização da sociedade civil, responde juridicamente pelos seus atos, só a grande diferença, então, que não distribui lucros, né? A empresa distribui lucros, a OSC não distribui lucros. No mais, vocês percebam que todas as funcionalidades e todas as atividades são iguais ao OSC de uma empresa. Diz a Camila o seguinte, sobre impostos, qual a sua visão sobre a exigência de pagamento de ISS pela OCIP? Toda vez que eu falo ISS, eu estou falando de legislação municipal, né? Então, a legislação municipal, para uma OCIP não pagar o ISS, ela precisa estar isenta ou imune de ISS na lei municipal. Então, se não está, para alterar isso, somente mediante alteração no código do município, né? Vai ter que mexer no código tributário do município para que ela seja isenta ou imune a tributos municipais, né? Porque a lei, ela só pode isentar ou fazer a imunidade do tributo federal, né? Do municipal precisa de legislação municipal, tá? Então, também nos serviços assistenciais precisa estar no Código Tributário essa previsão, tá? Também precisa estar no Código Tributário. Se não tiver, o município tem que cobrar. Mas isso é questão de vocês conversarem com a administração pública, com o vereador, ou com a administração pública no modo geral, com o prefeito, ou alguém da atuação da área pública, para que façam um acerto nessa legislação, tá? Então, diante disso, eu coloquei 3 perguntas. Eu quero discutir isso com vocês fiquem à vontade aí para comentar, e eu vou fazendo esse diálogo também. A OSC pode gerar receita? Essa é a primeira pergunta. Ela só pode, e aqui vamos pegar esse exemplo que veio aqui da Camila, olha, ela só presta serviço assistencial, ela só pode ter receita de serviço assistencial? Ou não? Ela pode buscar outros tipos de receitas. Vamos pensar nessa situação, ela trabalha serviço na área da assistência. Ela poderia, para arrecadar a sua receita, para ter um incremento na sua receita, ela poderia vender curso de yoga? Poderia ou não poderia? Se o seu estatuto permitir, ela poderia. Veja, ela está formando receita que não é uma atividade dela. Ó, diz o Kleber, sim, isso mesmo, Kleber. Claro, ela tem que, o que eu quero dizer para vocês aqui, que essa OSC, ela deve gerar receita. Ela precisa buscar outras receitas. Ela não pode viver do dinheiro público. Ela pode remunerar seus gestores e os seus colaboradores? O Kleber que respondeu a pergunta. Kleber, a OSC pode remunerar seus gestores, a diretoria, a presidência e os seus colaboradores? Sim, acredito que sim. Sim, faria se tivesse previsto ali no estatuto, né, da OSC, e assim, e com as devidas funções, né, com as designações ali. Isso mesmo. Olha só, o Kleber diz, pode remunerar seus dirigentes, seus colaboradores, com o recurso das parcerias do marco regulatório, só pode usar esse dinheiro para remunerar os seus dirigentes se eles atuarem na parceria. Tá? Então, vamos ver aqui essa organização da sociedade civil aqui, que trabalha na área da assistência social. Tá?
Se os dirigentes dessa OSC eles prestarem algum serviço naquela parceria firmada com o município, eles podem ser remunerados. Então, vamos pensar o seguinte, o dirigente dessa OSC, da área da assistência social, ele 20 horas, ele atua realizando atividades na área da assistência. Né? Ele está em sala de aula, ele está fazendo oficinas, 20 horas ele está se dedicando. Essas 20 horas ele pode ser remunerado, com o recurso da parceria. Ah, Alexandre, mas a OSC, com outros recursos, remunera ele por ele ser o presidente da entidade. Não tem problema. Aí é com outros recursos. Com recursos da parceria, ele só pode remunerar aquilo que ele desenvolve de atividade dentro da parceria. Tanto os membros da diretoria, quanto os seus colaboradores. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um colaborador que trabalha 40 horas na organização da sociedade civil. Só que essa parceria firmada com o município, ele só se dedica a 10 horas. Então, ele só vai receber 10 horas pela parceria. As outras horas ele vai receber com outros recursos da OSC. Tá? Então, a OSC pode remunerar, deve remunerar, porque ninguém deve trabalhar de graça. Órgãos públicos doam recursos financeiros para a OSCs? O que vocês acham? Não só o Kleber, tem o Zulmar, tem a Camila, tem o Marcos. Sim, pode doar. Nós somos um grupo pequeno, nós podemos fazer um bate-papo aqui, né? Olá, Kleber. Pode sim, Alexandre. Pode doar, sim. Inclusive, tem algumas prefeituras que põem editais aí para a gente cadastrar, né, os projetos das associações. Tá, beleza. Isso é uma doação? Vocês, uma doação é aquela que eu deposito dinheiro lá no OSC e não me presta contas. A Júlia diz que doação não. Doação não pode. É isso mesmo, Júlia. Doação não é... Concordo com a Júlia. Concordo com a Júlia. Concorda, Kleber? Olha só, não é que não pode, é que a administração sempre vai exigir uma contrapartida. Logo, a doação de órgãos públicos, ela não existe mais. Até um tempo atrás existia isso. Com o marco regulatório, isso se acabou. Sempre vai ser uma parceria. Não existe mais a doação, né, em frente ao marco regulatório. Por quê? Porque a administração pública, para repassar recursos para o OSC, vai exigir metas e vai exigir resultados. Essa é a grande mudança do marco regulatório. A partir de agora, uma parceria de uma OSC com um órgão público, obrigatoriamente, nós temos que ter metas e resultados. Né? Então, a administração pública não doa dinheiro para vocês, para as OSCs. Né? Acredito que são todos dirigentes de OSCs, não doa dinheiro para a OSC. Ela faz parceria, ela exige resultado. Né? Eu brinco com o pessoal quando eu trabalho em curso na área de licitações e contratos, onde tem que ter um fiscal de cada contrato, que a administração pública, ela contrata uma empresa para executar uma obra, para construir uma escola, uma creche, e ela vai para a praia. E depois ela volta para a inauguração. Né? Ela não faz o acompanhamento dessa obra. Quer dizer, a administração pública não fiscaliza, não acompanha os seus contratos. Né? Isso que está na lei, desde a Lei 8666, lá de 93, a Lei de Licitações, diz que cada contrato da administração pública tem que ter um fiscal. Aqui, no marco regulatório, ficou claro isso. O gestor da parceria, né? Esse é o cara que vai fiscalizar, a comissão de monitoramento e avaliação, vai acompanhar. Então, é isso. Né? A organização da sociedade civil faz uma parceria com a administração, com o órgão público para desenvolver as suas atividades. Aqui a Júlia diz o seguinte: na verdade, o poder público compra os serviços da OSC. Assim, Júlia, se ele compra só o serviço, daí a Lei 8666, daí a Lei de Licitações. Agora, quando há uma parceria, e deixa eu entrar nesse assunto, quando eu entrar no marco regulatório, quando eu ler a ementa da lei do marco regulatório, eu vou explicar sobre esse assunto, que a diferença de compra de serviço para uma parceria, tá? Tem uma diferença bastante grande e nós precisamos entender isso. Foi bom que você comentou sobre isso aqui, Júlia. Tá? Eu ia passar em branco, mas
a compra de serviço em uma parceria, ela é diferente, tá? E isso tem que ficar bem claro, porque se ela é uma compra de uma parceria, se ela é uma compra de um serviço, não se aplica o marco regulatório. E aplica a Lei 8666. E se é uma parceria, aí sim se aplica esse marco regulatório. Tá? Então, aqui nesse slide, eu queria fechar com vocês da seguinte forma. A OSC é uma empresa, tem que funcionar, tem que ter receita, só não pode distribuir os seus lucros. Essa é a grande diferença para uma empresa. Nós temos aqui parceria, então, ótimo, você vai esclarecer, ok, já vamos entrar nisso, então, Júlia, daqui a pouco. Seguimos. Se estiver muito rápido, pessoal, se estiver falando um pouquinho rápido, vocês me sinalizem aí, tá? Então, de onde vem o dinheiro das OSCs? Essa é a grande pergunta. De onde vem? Marquei alguns aqui. Editais, tem a série de editais abertas de empresas, de fundações, empresas privadas, fundações, de vez em quando a gente escuta aí editais abertos para a captação desses recursos. Eu não estou me referindo aqui a editais da área pública ainda, estou me referindo aqui a editais da área privada, onde as fundações lançam editais, etc. Leis de incentivo, nós temos a Lei Rouanet, nós temos leis municipais de incentivo, aqui na capital nós temos algumas leis de incentivo, agora está sendo lançada uma lei de incentivo para a parte da cultura. Então nós temos também as leis de incentivo. Doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, é importante trabalhar, as organizações de sociedade civil trabalharem com doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, principalmente com pessoas jurídicas, do imposto de renda, principalmente. É uma ótima fonte de recursos, nós temos exemplos excelentes aí de organizações que hoje atuam somente mais com doações de PF e PJ de imposto de renda, deixaram de participar de editais e de receber recursos públicos, só atuam com doações, e que tem aí uma receita mensal em torno de um milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, somente de doações. Projetos muito bem elaborados, projetos muito bem feitos, apresentados para captar esses recursos. Bazares e eventos, bazares e eventos também podem entrar aqui. Os eventos, sempre trazem bastante recurso para a organização da sociedade civil. Venda de produtos e serviços, a OSC pode vender produtos e serviços, desde que o seu estatuto permita, Então, nada impede que um OSC capte recursos por meio da venda desses produtos e de serviços. É claro, se for serviço, como disse antes a Camila, vai ter a questão do ISS, foi a Camila que falou isso, vai ter a questão do ISS municipal, se a lei assim cobrar, vai ter o produto mesmo, a mesma regra, é claro que tem algumas isenções aqui, precisa verificar na legislação, mas é possível, é uma fonte de renda, produtos e serviços. E aonde eu quero entrar, e onde é o nosso foco dessa noite, é nas parcerias com os órgãos públicos, Então, aqui nós temos as parcerias com os órgãos públicos. Se tiver mais algumas receitas, mais alguma receita que eu não coloquei aqui, vocês fiquem à vontade para comentar aí. Eu procurei colocar que ela se conhecia. Tá? Acho interessante a OSC não depender só de órgão público. Tá? Eu acho que a OSC ela precisa captar recursos de outras fontes. O melhor, se não precisar de recursos públicos, esse é o melhor, esse é o ótimo. Então, se nós pensarmos no mundo ótimo, é não depender de recursos públicos. Por que eu digo isso? Porque nós pensarmos na lei do marco regulatório, o presidente dessa OSC se equipara a servidor público, está na lei em probidade administrativa, pode ter os seus bens apreendidos, penhorados a qualquer momento, e vejam que não é um bem relativo à parceria, quando ele bloqueia inteiro, ele não bloqueia, posso estar com a prestação de contas com problema no valor de 10 mil reais, ele vai me bloquear 1 milhão, ele não bloqueia o valor da prestação de contas, Então, a responsabilidade do gestor da parceria, do presidente da organização da sociedade civil é muito grande
nessas parcerias com os órgãos públicos. Claro que não deixa de ter responsabilidade nos outros recebimentos de recursos, claro que tem, mas não se encaixa na improbidade administrativa, né? Se encaixa em outras legislações. Então, é importante, às vezes eu vejo OSCs que só vivem de recursos públicos, não recebe outra fonte. Se o município não repassar ou atrasar um mês, a OSC quebra, não tem como pagar os seus colaboradores, não tem como cumprir com os seus compromissos. Isso é grave, né? Isso é muito grave, porque a qualquer momento o município pode deixar de repassar os recursos e aí você fica com um caloteiro na praça, né? Então é bom, quem hoje só vive de recursos públicos, é bom que vá atrás, que busque, né? Eu sei que não é fácil, mas que busque soluções e receitas de outras fontes que não só recursos públicos. Ok? E aí eu entro no tópico 2, que é o marco regulatório, né, das organizações de sociedade civil, o MROSC. É a lei, né, já comentamos, a lei é 13.019 de 2014, alterada pela lei 13.204 de 2015. Vocês vejam que essa lei, primeiro, quem montou a minuta de projeto de lei? Essa minuta de projeto de lei foi montada pelo Ministério Público, resultado da CPI das ONGs. O Ministério Público federal elaborou uma minuta de projeto de lei e encaminhou, então, para se tornar, dar origem à lei do marco regulatório 13.019. Ela não entra em vigor. A pressão foi grande e ela não entrou em vigor. Então, ela não entrou em vigor assim que foi sancionada lá em 31 de julho de 2014, e ela foi alterada antes de entrar em vigor. E ela só veio entrar em vigor para os municípios a partir de 2017. Então, vejam que 2014 para 2015 alteração e 2017 aplicação para os municípios, né? E o que diz a lei? E aí sim eu quero já responder a pergunta da Júlia. A lei, ela estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. E agora vem bem claro qual é a diferença. Em regime de mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? Mútua cooperação é quando tem interesses recíprocos. Então, vejam, se a OSC vende um serviço, não tem mútua cooperação. Ela quer vender, o município quer comprar. Lei 8.666. O que é a mútua cooperação? Vejam, eu tenho uma organização de sociedade civil que atua com uma instituição de longa permanência de idosos, e o objetivo dessa organização estatutária é que ela insira esses idosos na sociedade, desenvolva atividades para que eles se sintam dentro da sociedade. Isso também é interesse da administração pública. Então, nós temos uma mútua cooperação. Agora, vejam só, eu tenho aquela instituição de longa permanência para idosos, a gente chama, né, dos asilos, onde simplesmente eles deixam ele naquela casa, ele fica lá naquela casa e não tem atividade nenhuma. Não tem muita cooperação. É um serviço de cuidar de idosos, né? Então, aí se cobra um valor e é uma prestação de um serviço, né? Para quê? Para a consecução de uma finalidade de interesse público e recíproco. O interesse, ele é público, da administração pública, mas ele é recíproco de uma OSC, né? Das duas partes, né? Então, ele precisa, primeiro, ter mútua cooperação e interesse recíproco. E esse interesse, claro, tem que ser público, não pode ser interesse de um particular, privado. Mediante o quê? A execução de atividades ou de projetos. Atividade que seja de caráter continuado, né? Vejam que a União estabeleceu as parcerias para atividades, um prazo máximo de até 10 anos. Então, eu posso firmar uma parceria, a União firma uma parceria com um prazo máximo de 10 anos. O município tem que estabelecer essa regra, tá? Eu vejo que a maioria dos municípios, nessas atividades, fazem um contrato de, no máximo, 5 anos, né? Prorrogável por mais 12, tá? Mais 12 meses. Mas vejam, a atividade é
aquelas atividades continuadas, né? Ela não é um projeto que começa e termina, né? Tem fim, tem começo, tem fim, é o projeto. A atividade ela é de caráter continuada, né? Nós temos diversas atividades, diversas organizações que trabalham desenvolvendo atividades, né? E outras não, ela faz um projeto, e esses projetos estão mais ligados à parte do FIA, né, que trabalha com a criança, com o adolescente, elabora projetos, porque a própria lei do FIA estabelece prazo, né? Então, ali pode ser feito projetos. Aí o projeto começa, terminou o projeto, encerrou a parceria, não passa mais o recurso, né? E a atividade ela tem uma continuidade. Previamente estabelecidos, em planos de trabalho. Pessoal, essa é regra para vocês, quem trabalha na USC precisa obrigatoriamente entender o que mudou no plano de trabalho, e depois eu vou falar para vocês sobre isso no artigo 22 da lei do marco regulatório, onde estabelece regras para ter o plano de trabalho. Tá? Então, o plano de trabalho já precisava antes, quando era o convênio, né? E agora não existe mais o convênio, então, essas parcerias, já era obrigatório o plano de trabalho, só que era um plano de trabalho mais simples. Agora, o artigo 22 da 13.019 veio estabelecer quais são os itens que precisam estar nesse plano de trabalho, né? Isso tudo inseridos ali em termo de colaboração, então, novos instrumentos jurídicos, termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, que eu vou explicar isso lá na frente para vocês, né? Ela também define, veja depois do ponto e vírgula ali, ela também define diretrizes para a política de fomento das organizações da sociedade civil. Lá no finalzinho da lei tem um artigo que diz o seguinte, que as organizações da sociedade civil podem captar até um percentual do imposto de renda também para as OSCs, mas isso não foi regulamentado ainda, tá? Então precisa da regulamentação da lei, mas ela define já pelo menos alguma política para isso, tá? Precisa da regulamentação, ok? Então vejam que se eu não tiver claro, e aí respondendo aquela ideia, aquela pergunta, aquele comentário da Júlia aqui, se eu não tiver claro que vai haver uma mútua cooperação, o interesse recíproco, e esse interesse é público, não se aplica o marco regulatório. Eu estou só comprando um serviço, por exemplo, o município compra vagas para alunos em uma determinada creche. Então, tem uma creche, uma organização da sociedade civil que trabalha com creche, cobra dos alunos aquela mensalidade, mas o órgão público precisa colocar 10 pessoas naquele bairro, 5 pessoas naquele bairro, naquela organização da sociedade civil. Então, o município vai vender, a OSC vai vender a vaga para aqueles alunos para o município, porque ele precisa colocar lá naquele local, né? Nós temos um exemplo disso na cidade de Taió. Taió tem uma situação bem parecida com isso. Tem uma organização da sociedade civil, ela cobra dos alunos, né, da creche, ela cobra dos dos pais, então, para manter esses alunos lá naquela creche, né? E só que o município precisa de algumas vagas lá, né, porque o custo para tirar esse aluno, essa criança de lá e levar para um outro bairro é mais alto do que comprar, né, daquela organização da sociedade civil. Logo, ele compra, diferente de fazer aqui uma mútua cooperação, né? Então, pensando na mútua cooperação, nós teríamos uma organização da sociedade civil que trabalha com creche, onde ele vai receber recursos públicos para manter essa creche, ou para ajudar na manutenção dessa creche. Aí há uma mútua cooperação, tá? Então, aí é a grande diferença para a prestação de serviço, para a questão da mútua cooperação e o interesse recíproco. Não sei se foi claro. Se não for, comentem aqui que a gente vai tentar melhorar. Quais são os procedimentos para o processo de seleção do marco regulatório que um município, no nosso exemplo aqui, município, vai fazer? O primeiro deles, então, é lançar um edital de chamamento público, né? Toda vez que o município faz um edital de chamamento público, ele vai buscar a seleção. Vamos lá. Por que ele não pode firmar uma parceria com uma organização da sociedade civil ali no município? Antes era assim, né? Antes o município firmava uma parceria, escolhia a cor dos olhos do presidente, né? A cor que o município, que o gestor, que o prefeito, que o
o vereador, que o secretário achava mais bonito, a cor dos olhos, e firmavam a parceria com aquela OSC. Né? O que o marco regulatório vem dizer? Não, peraí, olha, o princípio da impessoalidade está lá, né, na Constituição Federal, não posso selecionar um em detrimento das demais. Então, para isso, eu preciso trabalhar com um edital de chamamento público. O edital, ele dá o quê? Ele dá condições para todas as organizações que estiverem naquela situação participarem. Então, o edital ele veio para isso. Olha, a administração pública, ela quer selecionar uma OSC para ser parceira dela, ela vai lançar um edital de chamamento público para fazer esse processo de seleção. Pelo simples fato de a administração pública ter que atender o princípio da impessoalidade. E agora, depois do marco regulatório, o princípio da legalidade. Né? São dois princípios constitucionais que a administração pública precisa atender. Então, chamamento público é a forma de selecionar as OSCs, que eu posso dizer, transparente, né? Porque se lança um edital, se dá condições para todos participarem daquela forma. O edital ele pode ser de duas formas. Eu posso dizer o que eu quero contratar, o que eu quero firmar de parceria. Por exemplo, eu quero firmar uma parceria com a organização da sociedade civil que atua especificamente na área da ciência social. Ou eu posso lançar um edital, isso acontece bastante no FIA, é o seguinte, olha, eu estou lançando um edital para as organizações da sociedade civil que atuam com crianças e adolescentes. Veja, não é só assistência, é esportes, é educação, né? É informática, cursos tecnológicos, etc. Essas organizações de sociedade civil que atuam nessas diversas áreas, elas podem vir e participar. Vejam que são dois editais diferentes. A administração pública, ela selecionou, ela diz, olha, eu quero uma organização que atua na área da assistência social para resolver tal problema. E a outra não, ele lançou um edital e disse, olha, eu tenho uma disponibilidade de recursos financeiros aqui e eu quero trabalhar com crianças e adolescentes. Vocês demandem para nós qual é os problemas, qual é o diagnóstico que vocês têm da sociedade para que nós vamos atuar em cada um dos segmentos. Alexandre, mas isso é importante? Isso é muito importante, porque isso vai definir qual é o instrumento jurídico que vai ser firmado lá na frente. E eu explico isso no momento que nós vamos ter um slide sobre isso. Primeira regra, então, é edital de chamamento público. Eu vou selecionar ou dar ampla divulgação para que todos venham participar. A segunda regra é a dispensa de chamamento público. A própria lei, ela vem dizer o seguinte, olha, está dispensado o chamamento público. Não exige chamamento público. O artigo é o 30 do marco regulatório. Veja o que diz o artigo 30. Vou ler ele para vocês. A administração pública poderá dispensar a realização de chamamento público. Daí o inciso 1, no caso de paralisação ou iminência de paralisação daquela atividade. Então, vai parar. O município nunca colocou recurso lá, ele precisa colocar rápido. Tá? Alexandre, deu uma travadinha ali no início da dispensa do chamamento público. Bem no início ali que você falou. A de Laje já aplicou os dois tipos de editais para parcerias financiadas pelo FIA. Isso, o FIA atua bem forte dessa forma. O conselho, então, estabelece as políticas públicas, né, e o gestor desse fundo, né, desse fundo da infância e adolescência, ele lança um edital, selecionando, então, as organizações que queiram participar. A dispensa de chamamento público, a própria lei diz que quando é dispensado o chamamento público, o gestor vai tomar a decisão se ele dispensa ou não dispensa, conforme as regras do artigo. Tá? A inexigibilidade. Quando é que é inexigibilidade? Quando é que é inexigível o chamamento público? Quando não tem competição. Só tem uma organização da sociedade civil que atua naquela atividade. Tá? Então, vamos pensar que no município de Lages, eu tenho somente uma organização da sociedade civil, somente uma, que trabalha com idosos, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Por que eu vou fazer um edital de chamamento público se só tem uma?
né? Então, é uma inexigibilidade de chamamento público. É inexigível o chamamento público, porque não tem concorrência, né? Não há competição, não tem por que eu lançar um edital para uma participar, e eu sei que só tem uma. Tá? Se eu não sei, só tem uma, eu vou buscar essa informação. E se tiver mais que uma, eu vou lançar o edital. Tá? Então, vejam, a dispensa, a própria lei estabelece quais são os pontos que é dispensável. A inexigibilidade, daí não, é quando não há concorrência. A PAI em Lages é a única no trabalho com deficiente intelectual. Ok? Se ela é a única. Por exemplo, em Itajaí, Itajaí tem uma série de organizações de sociedade civil, mais de 10, que trabalham com deficientes intelectuais. Então, em Itajaí não cabe inexigibilidade de chamamento público. Né? Agora, nos pequenos municípios, mas Lages não é pequeno, mas só tem uma, tem que verificar se não tem mais, não é mais do que uma. Mas se tiver só uma, entra como inexigibilidade. Dependendo de qual atividade, entenderam? Tem atividade, por exemplo, com a PAI de Lages, a parceria do município para esportes pode ser desenvolvido para uma outra atividade, para uma outra organização, não pode? Não tem outra organização de Lages que trabalha com esportes? Tem. Ele trabalha com deficiente? Tem que ver se ele trabalha com deficiente. É isso que eu quero ver. É isso que eu preciso demonstrar para vocês. Não é só a organização, e sim o objeto da parceria. Tá? Então, ó, aquela organização, com aquele objeto da parceria, ela é a única? Talvez não. Então, isso é que tem que ser analisado. Tá? Se ela é a única, não tem por que fazer o chamamento público, é inexigibilidade. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, da APAI. É a única que trabalha com deficiente intelectual, mas em que área? Né? Em esportes, talvez, será que não tem outra? Ecoterapia, será que não tem uma outra organização da sociedade civil que trabalha com esse deficiente intelectual fazendo ecoterapia? Então, o município não poderia ter uma parceria com a APAI, claro, para manter todo esse pessoal lá dentro, a gente sabe o trabalho importante da APAI, mas vão ter outras parcerias onde ele precisa lançar um edital, porque não só a APAI trabalha com ecoterapia, e sim tem uma outra organização. Tá? Então, vejam, o que nós temos que ver? Não só olhar para o OSC, nós precisamos olhar para o objeto. Tá? O objeto é que vai me definir se é edital, se é dispensa, se é chamamento público. Cabe a quem essa fiscalização? Município ou OSC? Ao município. Isso serve só para o município? É que assim, ó, exemplo, a organização de outra cidade faz o mesmo serviço. Raul, agora entendi a tua pergunta. Raul, é o seguinte, na 3.019, o município pode definir o edital, ou a dispensa, a elegibilidade, pode definir a territorialidade. Eu posso definir o território. Na Lei 8.666, eu não posso dizer, ó, eu quero contratar um posto de gasolina para vender gasolina para o município, mas ele tem que ter sede, ou ele tem que ter sede em Lages. Na Lei 8.666, isso não pode. Né, porque o cara pode ir lá fornecer a gasolina lá num tanque, lá do município. Agora, na Lei 3.019, o município pode dizer que ele quer que tenha sede no município. Por quê? Vocês imaginam o seguinte, lança um edital aí para fazer ecoterapia. Vem participar desse edital uma organização da sociedade civil lá de São Joaquim. Como é que vocês vão levar essa pessoa até lá? Essas pessoas até lá? Vão colocar no ônibus e levar até lá, entendeu? Então, por isso que no edital pode definir a territorialidade. E na dispensa e na elegibilidade pode estabelecer como regra a territorialidade para definir a dispensa e a elegibilidade. Logo, ela tem que ter sede no município. Tem que estar constituída no município para não ter esse problema. Então, tu pode definir que ela tem que estar sediada no município. Tá? Não sei, Raul, se fiz a resposta correta. Quando entramos com pedido de inelegibilidade, esta passa pelo crivo da Progen. O que é a Progen? Progen? É a Procuradoria-Geral do município. Ah, sim, passa por eles. Sempre... Não, eu até estou te informando, porque como eu sou conselheira do CMDCA, então a gente lida muito com essa parte de editais. Né? Legal. Então, quando a gente vai trabalhar com inexigibilidade, a gente tem uma parceria com a DEVIPES. Eu estou fazendo o curso pela PAI, porque eu trabalho na PAI, né? Mas a gente, ali pelo CMDCA, a gente tem uma parceria
com a Advips e Itaú Social, que teve que passar pelo conselho. Então, a gente mandou o pedido de inexigibilidade para a Progem, foi analisada, que naquele objeto do Itaú Social, desta parceria, a única organização em Lages que prestaria esse serviço com pessoas cegas era a Advips, que eles trabalham com cegos. Então, houve a dispensa do edital e foi firmada a parceria com eles. Legal. Por isso que eu só te coloquei ali, que aqui é a Progem que faz essa... até na pergunta do Raul ali, né? Quem que faz essa busca? A Progem analisa, essa Procuradoria do Município faz essa análise se não tem outra organização que possa prestar o mesmo serviço. Isso mesmo. Então, aí no município de Lages estabeleceu esse procedimento, esse fluxo, onde passa pela assessoria jurídica. Alguém tem que dizer, né? Pode ser o jurídico, pode ser um setor específico, alguém vai ter que dizer se cabe o processo. Qual vai ser a forma, né, que nós estabelecemos essas 3 formas, qual vai ser a forma de seleção da organização da sociedade civil? Se vai ser por edital, dispensa ou inexigibilidade. Sempre o município é que define isso, né? Porque ele é que vai responder por isso também, né? Então, é isso mesmo. E essa dispensa, inexigibilidade e chamamento, ela pode olhar a territorialidade. Ela vai olhar, só no nosso município que tem isso. Por isso vai ser dispensado, por isso que vai ser inexigível. É só aquela que tem no nosso município. Tem uma no município vizinho, mas não tem problema. Nós não vamos levar o pessoal até lá. Tá? Parceria com empresas privadas, necessita de chamamento? Não, até porque não existe parceria com empresa privada. Tá? Parceria... vocês dizem a OSC fazendo uma parceria com empresa privada. É isso, né? Não, uma empresa privada não. Não tem problema. Vai lá, apresenta o projeto, eles aceitando, recebendo, né, consentindo, não tem problema nenhum. É a melhor forma, viu, Camila? É a melhor forma. Muito mais fácil, muito menos, não existe nenhuma burocracia, muito mais simples a burocracia, né? Uma empresa, é o que a gente faz na nossa vida, né? Nós não podemos fazer com a nossa vida pessoa física o que se faz lá na administração pública, né? Lá é muita burocracia, a administração pública é muito burocrática, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas ela é bastante burocrática. Então, claro, com empresas privadas não necessita de chamamento público, toca a vida normal. Aqui é somente com órgãos públicos, tá? Então, essas são as 3 formas de eu fazer a seleção das organizações da sociedade civil. Ok? Alguma dúvida aqui? Passamos. Plano de trabalho. Pessoal, é a parte mais importante de uma parceria, é o planejamento. Tá? Se eu não fizer um plano de trabalho bem feito, eu vou ter uma execução horrível e uma prestação de contas, então, pior. Então, vejam o que mudou. Tá? E esse artigo 22 da Lei 13.019 é o que mais mudou na prática de vocês. Tá? Então, vejam só. Vou ler cada um desses incisos e da importância que tem cada um desses incisos. Tá? Deverá constar no plano de trabalho. Quem faz plano de trabalho é a organização da sociedade civil. Porque vocês é que sabem, vocês é que identificam qual é a despesa que vocês precisam para o dia a dia. Tá? Então, quem monta o plano de trabalho é a organização da sociedade civil. Então, deverá constar no plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração de fomento. 1. Descrição da realidade que será objeto da parceria. Pessoal, aqui, ó. Descrição da realidade atual que será objeto da parceria. Aqui eu sempre gosto de contar assim, ó. Historinha triste. Aqui é historinha triste. Para vocês lembrarem, a realidade é uma historinha. Se não for, se a minha realidade, não, olha, eu quero fazer uma parceria com o município porque tem dinheiro sobrando, porque está tudo mil maravilhas. Não é isso, né? O objeto da parceria é a realidade, é o que vocês querem resolver, tá? Então, qual é a realidade atual? Qual é o problema? Tá? Qual é o problema? Então, eu vou descrever o problema. Vírgula, devendo ser demonstrado o nexo entre o problema, entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Então, vejam, eu não preciso colocar lá no plano de trabalho que a PAI tem 200 anos, que ela é não sei o quê, que ela tem tantos alunos. Eu não preciso dizer nada disso. Eu preciso dizer qual é a história triste, qual é a realidade, tá? Qual é a situação atual.
Qual é o problema? Dito isso, o que eu vou fazer para mudar esse problema? Né? Devendo demonstrar o nexo entre a realidade e o que eu vou fazer, seja projeto, seja atividade, para mudar, ou para melhorar, para amenizar, para confortar esse problema. Às vezes eu não vou resolver o problema, mas eu vou confortar. Eu vou melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, aquele usuário do serviço. Então, isso tem que ficar muito bem claro no plano de trabalho. Qual é o problema e o que eu vou fazer para resolver, ou para ajudar, ou para amenizar. Isso, olhem ali, metas a serem atingidas. E eu vou ler mais algumas vezes metas. Então, presta atenção, vocês têm que ter metas. Qual é a meta para resolver aquele problema? A meta sempre é como é que eu vou chegar lá. Tem que ter um valor. Né? Então, precisa estabelecer a meta. 2, descrição de metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados. Repetitivo, não é? Mais uma vez, meta. Qual é a meta? A descrição da meta. A meta tem que mensurar. Né? Se eu não mensurar a meta, eu quero engordar, eu quero emagrecer, mas e daí, quanto? Né? Eu preciso estabelecer metas. Tá? Então, isso precisa ser desenvolvido por meio de metas. Vejam que é a segunda vez que eu falo para vocês de metas. 2A. Foi incluído pela 13.204, então esse inciso 2, a linha A. Previsão de receitas e de despesas. Claro, eu preciso fazer vejam, é previsão. Ninguém tem bola de cristal, você não consegue dizer quanto é que vocês vão gastar especificamente. E esse é um grande erro da administração pública. Ali diz, eu vou te passar 5, tu tem que gastar 5, senão tu perde. Eu não precisava gastar 5, eu precisava gastar 4. Tá? Então, temos que mudar essa cultura. Previsão de receita e previsão de despesa. A serem realizadas na execução das atividades ou de projetos abrangidos pela parceria. Claro, só vou gastar aquilo que a parceria me permite, aquilo que está no plano de trabalho. Então, previsão de receita, previsão de despesa. Tem plano de trabalho que exige, coloca assim, detergente em pó, R$1.000. Eu vou gastar com detergente em pó R$1.000. Se eu não gastar detergente em pó R$1.000, tem que devolver. Logo, eu vou comprar um estoque de detergente em pó. Estão vendo? Não tem lógica. Agora, material de limpeza. Ficou mais abrangente, não ficou? Material de escritório. Nós fizemos uma auditoria uma vez no município, onde no dia 27, 28 de dezembro, e a parceria terminava dia 31 de dezembro, uma OSC foi lá e comprou R$27.000 na papelaria. Do dia 27 de dezembro ao dia 31 de dezembro, ele tinha ali 3, 4 dias para terminar a parceria. No dia 27, ele comprou 20 e poucos mil reais na papelaria. Ou ele comprou a papelaria do dono, ou ele fez estoque. Pode fazer estoque no final da parceria? Claro que não. Então, fica muito claro, muito evidente que isso é para sobrar dinheiro. Então, isso não pode acontecer. Mas vem por quê? Porque mal feito. Né? Previsão de receita eu tenho que gastar, senão eu tenho que devolver. Né? Não há necessidade de fazer isso. Bom, mas o inciso segundo A diz que eu tenho que ter previsão de receita e de despesa. 3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atrelados. Como é que eu vou desenvolver a minha atividade? Quem sabe disso? Quem atua na OSC. Não é o município. O município não conhece tão bem quanto vocês. Né? Então, quem trabalha na OSC vai dizer qual é a forma de executar minhas atividades. Tá? E depois, o inciso 4, definição dos parâmetros a serem utilizados para aferir o cumprimento das metas. Claro, o que adianta eu definir metas se eu não conseguir mensurar? Né? Então, tem que ter parâmetros para aferir essas metas. Como é que são esses parâmetros? Então, vejam, isso tem que estar muito bem claro no plano de trabalho. É claro que o município vai fornecer um modelo para vocês, e esse modelo deve ser preenchido de tal forma que fique claro como vai ser essa execução. Tá? Até nesse nosso curso, nós temos um curso do marco regulatório, nós damos todos os modelos para o município, plano de trabalho, das planilhas e tudo mais, para se tornar isso um padrão. Tá? Então, o município de Lages não deve ser diferente, tem essas informações para vocês também. O que mudou, então, para as organizações da sociedade civil, além do que eu falei no artigo 22? Regrinhas que precisam ser observadas pelas organizações. Primeiro,
Adequações do Estatuto Social. Então, eu botei aqui os incisos para vocês verificarem o que precisa ser adequado. Artigo 33, inciso 1, 3 e 4, né? Precisa ser sem fins lucrativos, não pode estar no Estatuto dizendo que vai distribuir bens, distribuir sobras, que toda a receita tem que ser utilizada no seu objeto social. Muito cuidado com isso. Toda a receita da OSC tem que ser utilizada no seu objeto social, não em outro objeto. Então, a despesa tem que estar a fim do objeto social. Não só na parceria, em todas as regras, em toda a despesa da OSC. Tempo mínimo de existência, para fazer parceria com o município 1 ano, com o Estado 2 anos e com a União 3 anos, de CNPJ. Por isso que eu disse antes que era importante CNPJ. Tá? O tempo é de 1 ano de vida para fazer parceria com o município. A melhor organização que tiver, a melhor estrutura que tiver, se não tiver 1 ano de vida, ela está possibilitada. Ok? Experiência prévia, tem que comprovar a experiência prévia, tá? É obrigatório a experiência prévia. Então, tem que comprovar por meio de atestado, por meio de capa do jornal, né? Saiu uma matéria no jornal que desenvolveu aquela atividade. Quer dizer, documentos que comprovem a experiência prévia. Ninguém contrata com a administração pública, seja parceria, seja fornecimento de bens ou de serviços, que não tem experiência prévia. Ele tem que ter fornecido para alguém, ele tem que ter feito aquele serviço em algum lugar, em algum momento, para ele firmar uma parceria ou vender para a administração pública. Tá? Isso é uma regra da administração pública. Ele não pode contratar com ninguém que não tem experiência prévia. Então, a OSC precisa comprovar que tem experiência prévia. Próxima, capacidade técnica e operacional. A capacidade técnica e operacional, ele pode comprovar com o firmamento da parceria. Deixa eu explicar para vocês isso, como é que pode acontecer isso. Nós temos uma organização da sociedade civil que trabalha no controle da zoonose. Então, nós trabalhamos só lá no nosso bairro. Temos um veterinário que no sábado de manhã vai lá, ajuda, o nosso pessoal se une, sábado de manhã a gente sai para fazer o controle dos animais abandonados ali na rua, no nosso bairro, etc. Alguém deu uma ideia, olha, vamos expandir isso para o nosso município, ou vamos expandir isso para uma parceria com a administração pública. Daí o veterinário vai dizer o seguinte, mas peraí, eu não posso durante a semana, eu só posso no final de semana, só sábado de manhã eu tenho disponibilidade para isso. Mas então nós temos que contratar alguém, capacidade técnica. Como é que nós vamos contratar alguém? Se nós firmarmos a parceria, eu contrato. Então, veja, no plano de trabalho vai ter o recurso específico para pagar esse médico veterinário e, se nós fizermos a parceria, eu contrato essa pessoa. E eu contrato e eu já coloco os valores da rescisão, porque acabou a parceria, eu tenho que rescindir o contrato com ele. Entenderam? Então, a capacidade técnica, eu não preciso comprovar. Eu preciso dizer que eu tenho, ou que eu posso adquirir durante a parceria, ou com recursos da parceria. E assim é operacional, nesse mesmo exemplo. Para nós fazermos nos outros bairros, nós vamos precisar de um veículo. O veículo nós vamos comprar com recurso da parceria. Entenderam? Então, operacional, eu vou adquirir com recurso da parceria. O Everton. O município pode definir por lei municipal outras regras? Pode definir. Ele pode ser mais rigoroso do que a lei, do que o marco regulatório. Ele não pode ser menos, mais rigoroso ele pode ser. Tá? Pode definir, sim, por lei ou por decreto, ele pode definir regras mais rigorosas. Outras regras, né? Regularidade jurídica e fiscal. Então, regularidade jurídica é estar o seu estatuto registrado, as suas atas registradas, né? A ata não tem valor se não estiver registrada, o estatuto não tem valor se não estiver registrado. Então, regularidade jurídica. A fiscal, né? Está com as certidões negativas em dia, né? Então, todas as certidões devem estar em dia, os tributos pagos e tudo mais. Impedimentos e restrições, o artigo 39, 41, ali estabelece impedimentos e restrições. Por exemplo, dos impedimentos é o presidente da OSC tem algum vínculo até segundo grau com algum cargo comissionado, né? Da OSC tem vínculo com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário municipal, né? Então, esse vínculo é um dos impedimentos. O presidente da OSC ter contas rejeitadas, quando atuou na administração pública tempos atrás, é outro tipo de impedimento, né?
se vocês verificarem no artigo, ele vai elencar quais são as situações de impedimentos e restrições, tanto da OSC quanto do dirigente. Tá? E os dirigentes são ali aquele grupo que forma a diretoria, né? Os dirigentes da OSC, que podem responder por essa OSC, se eles são os dirigentes. Então, essas pessoas têm impedimentos e têm restrições. Se tiverem impedido de contratar com a administração pública, por exemplo, né? Então, essa situação precisa ser verificada. Vejam que aqui é um checklist para vocês verificarem antes de tentar afirmar qualquer tipo de parceria com as organizações da sociedade civil. Tá? Instrumentos jurídicos da parceria. A Lei 3.019, então, trouxe novos instrumentos jurídicos da parceria, e são eles, então, o primeiro, termo de colaboração. O que é o termo de colaboração? É quando a parceria ela é proposta pela administração pública e envolve a transferência de recurso financeiro. Vamos lá. Quando é que a parceria pode ser proposta pela administração pública? O município lança um edital, onde ele diz que ele quer selecionar organizações da sociedade civil que atuam no controle da zoonose, o exemplo que eu acabei de dar, atuam no controle de animais abandonados. Vejam, a APAI não entra aqui. Por quê? Porque o município quer selecionar parcerias propostas. A proposta veio da administração pública. Então, ele quer aquele tipo. Então, o município quer selecionar a organização da sociedade civil que trabalha na área da educação de crianças e adolescentes. Vejam, é só esportes, cultura, outras áreas, a ciência social está fora, é só na área da educação. A proposta do objeto é da administração pública. Tá? Aí nós temos um termo de colaboração. Vejam, a administração pública quer colaborar e quer chamar a organização da sociedade civil numa colaboração para desenvolver uma parceria. Tá? E claro que tem que haver transferência de recursos financeiros. Então, nós temos um termo de colaboração. O termo de fomento é quando a proposta vem pela organização da sociedade civil. A Júlia deu um exemplo para nós antes. Em cima, a Júlia deu um exemplo. O Conselho publicou um edital, o Conselho autorizou a publicação e o gestor do fundo publicou um edital, onde nós temos 500 mil reais e nós queremos selecionar 10 organizações da sociedade civil, até 50 mil reais cada um monta os seus planos seus planos, os projetos, monta os seus planos e venham participar desse edital. Vejam, a OSC não disse o objeto, o município não disse o objeto. O município disse, eu tenho 500 mil, quero dividir isso para 10 organizações de sociedade civil, 50 mil para cada. Mas em qual área? Na área da criança e do adolescente, só. A proposta vem da OSC. A OSC vai vir na área de esportes, vai vir na área do judô, do futebol, vai vir na área de qualquer atividade esportiva, vai vir o pessoal da área da assistência social. Então, quer dizer, diversas áreas vão propor, né? A organização da sociedade vai propor para a administração pública, então é um fomento. A administração pública vem fomentar aquela atividade. Tá? E isso, claro, tem que envolver transferência de recursos financeiros. Então, a diferença de termo de colaboração e de fomento é a proposta. A proposta veio da OSC, a proposta veio do órgão público. Não é a proposta de lançar o edital, porque só tem competência para lançar o edital o município, mas é de elaboração do que quer, né? Do tipo de proposta que quer. Né? O acordo de cooperação. Então, um instrumento, eu botei aqui no acordo de cooperação um conceito completo, e diz que é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública, a OSC, para interesse público recíproco, isso aqui nós já falamos bastante lá na ementa, que não envolva a transferência de recurso financeiro. Não envolve. Só há uma parceria. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O município de Itá. Se tem alguém que conhece, mora lá perto. O município de Itá a prefeitura comprou, o município comprou, aqueles jogos de xadrez, aquelas peças de xadrez, são as peças grandes, de 1,20 m, se eu não estou enganado, uma peça grande. E essas peças de jogo de xadrez está lá na praça de Itá, e vai estar no centro de Itá, lá naquela praça onde tu consegue ver a parte da represa,
Tem uma praça ali, o município fez um tabuleiro gigante, e a organização da sociedade civil de lá, que atua nessa área, xadrez, ela pega esses bens adquiridos pelo município e vai lá fazer atividades com os alunos. Veja, não tem transferência de dinheiro. A USC tem o professor, que recebe pela USC, quem paga são os alunos, que utilizam aquela USC, mas o município comprou peças e deixou disponível lá no ambiente público para que a USC venha utilizar. Veja, não houve transferência de dinheiro. Houve a compra daqui, houve a participação da comunidade aqui, né? Às vezes pago, às vezes não pago, para desenvolver uma atividade, que é de interesse público e recíproco, interesse das duas partes. Então, aí há um acordo de cooperação, quer dizer, não há transferência de recursos. Tá? Fechamos isso? Fechamos os instrumentos jurídicos? Vejam só, se nós fechamos os instrumentos jurídicos, nós definimos, então, vamos pensar que nós assinamos os instrumentos jurídicos, nós vamos agora para a execução da parceria. Como é que é executada essa parceria? Então, quais são os tipos de despesas que podem ser autorizadas? Aqui tem bastante dúvidas aqui, quais são os tipos de despesa que podem ser autorizadas. O primeiro delas, então, é a remuneração da equipe, olha só, encarregada pela execução do plano de trabalho. A equipe tem que estar no plano de trabalho. Eu não posso, no meio da parceria, dizer o seguinte, amanhã eu vou pagar o salário daquele cara ali, que ele não fez nada pela parceria. Ou vou incluir essa pessoa na parceria. Eu preciso fazer um aditivo. Tá? Então, toda a equipe encarregada, ela deve estar no plano de trabalho. Que vai desenvolver alguma coisa na parceria, precisa estar no plano de trabalho. Tá? Inclusive, despesas com impostos, contribuições, FGTS, rescisão, 13º, férias, tudo mais, precisa estar no plano de trabalho. Todos os custos dessa contratação precisam estar no plano de trabalho. Tá? Então, a remuneração da equipe que vai atuar comprovadamente por meio de relatório, por meio de livro-ponto, que ela compareceu naquele horário destinado para aquela parceria, tudo isso comprova essa efetiva realização da despesa. Tá? Diárias, se precisar de se deslocar para desenvolver aquela atividade, pensa numa parceria aí na área de esportes, onde você participar de um congresso técnico, né? Então talvez precise alguém sair para ir lá participar de um congresso técnico, né? Entre outras, né? Então, diárias também pode ser. Custos indiretos, o que antes a gente chamava de manutenção, pegar a PAI, por exemplo, manutenção da PAI, antes nós tínhamos uma parceria com o município que era a manutenção da PAI. Luz, água, telefone, funcionários, tudo isso era manutenção da PAI. Agora não, agora isso é custos indiretos. Luz, água, telefone, custos indiretos. O que é o objeto da parceria? É o que nós vamos desenvolver para o usuário da parceria. Quem é o usuário? O que vai ser feito com ele? Esse é o grande objeto. Né? Os custos indiretos, então, entram nesse tipo de situação. Vamos pensar na ecoterapia, custos indiretos, a baia para o cavalo, comida, veterinário, tudo isso posso utilizar. Né? Inciso 4, aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Olha só, eu posso comprar equipamento e material permanente desde que é necessário para a execução do objeto. Eu dei o exemplo lá do controle da zoonose, que eu precisava comprar um carro. Ó, equipamento, material permanente para fazer. Senão, se eu não tiver o carro, eu não consigo rodar pelos bairros para fazer a coleta desses animais abandonados. Eu preciso, para fazer aula de informática, eu preciso ter computadores, eu preciso ter um ar-condicionado, né? Então, esse tipo de equipamento e material permanente também pode ser feito. Também, a adequação de espaço físico, está aqui, ó. Vamos lá, eu vou fazer uma parceria com uma organização que trabalha com cadeirantes. Só que a sede dessa organização, ou o local onde ele presta esse serviço, não tem acesso a cadeirantes. Como é que eles vão utilizar aquilo ali? Então, essa adequação desse espaço físico pode constar no plano de trabalho. A determinada associação, a determinada organização da sociedade civil tem um espaço, e ele vai dividir esse espaço, precisa fazer uma parede, fazer 2 salas, onde ele vai ter 2 turmas. Então, ele precisa adequar o espaço físico, né, construindo essa parede. Então, isso é uma adequação do espaço físico. Fecha aqui na aquisição de equipamentos e adequação do espaço físico. Então, vejam, equipamento e material permanente pode, espaço físico, adequação de espaço físico pode, não obra, né?
desde que necessária a instalação dos referidos equipamentos e materiais. Tá? Então, mas eu quero construir uma sede. Não, daí é outra coisa. Daí é auxílio. Daí é outra regra. Daí não está na 3.019. Daí não é parceria. Ok? Liberação de recursos. Eu vejo muitos planos de trabalho dizendo o seguinte, olha, passa 5 mil por mês. Veja naquele meu exemplo lá de comprar o veículo, 5 mil por mês. Eu ia ter que guardar 10 meses para aguentar, para gerar 50 mil para eu comprar o carro. Estão vendo? Não, eu preciso de 50 mil no primeiro mês. Depois eu preciso só de 2 mil. Então, o plano de trabalho é que vai me dizer qual é o valor que deve ser liberado por mês. Eu sei que, na prática, a administração pública às vezes impõe, né? Vai ser 5 mil por mês. Mas não. Eu não preciso de 5 mil por mês. Esse mês eu preciso de 5, mês que vem é 2. E daí o que vem? Bota 5, 5, 5, 5, eu tenho que gastar os 5 que não devolve. Né? Então, sempre o plano de trabalho vai definir o cronograma de desembolso. Né? Sempre o plano de trabalho vai definir. Né? Essa é a liberação de recursos. Sempre tem que ser numa conta específica. Tá? Movimentação financeira, sempre em conta corrente específica. Eu tenho 4 parcerias, 4 objetos de parcerias da USC com o município, 4 contas diferentes. Tá? Então, sempre conta corrente específica. Falou em parceria com um órgão público, eu vou ter conta específica para cada uma dessas parcerias. Tá? Acabou a parceria, encerra a conta. Tá? Acabou a parceria, encerra aquela conta para não ter custos, taxas, etc. Né? Então, conta específica, obrigatório, pagamentos, mediante transferência eletrônica. E sempre o pagamento é para quem a gente deve. Tá? Então, se a nota veio na conta da pessoa jurídica, nota fiscal pessoa jurídica, eu vou pagar para a pessoa jurídica, eu vou depositar para a pessoa jurídica. Pode ser conta poupança? Não, não pode. Não pode. Conta corrente, tá? Não pode ser conta poupança. Não é que talvez possa, não possa, tá? Tem que ser conta corrente. Não pode ser conta poupança. Conta corrente, então, transferência eletrônica com identificação, tá? Então, eu não posso pagar para o sogro, para a sogra, melhor que seja a sogra, né? Não pode. Para o vizinho, para o irmão, para a mãe, não pode. Mas o cara está com um problema, não importa. Ele tem que resolver o problema dele. Nós temos que pagar para ele. Tá? Então, transferência eletrônica. Não é cheque. Tá? Não é cheque. Salvo as exceções, pagamento em dinheiro, por exemplo, tem que estar no plano de trabalho, dizendo que aquele valor você paga em dinheiro. Tá? Então, tem exceção? Pode ter exceção? Pode. Diárias, por exemplo, né? O cara vai viajar, não quer transferir para ele, vai dar em dinheiro. Você precisa daquela despesinha de pequeno vulto ali, comprar algumas coisas, né? Para o dia a dia, vai estar ali aquele saque em dinheiro. Alguém tem que ser responsável por isso. Tá? Então, o que for exceção à transferência eletrônica vai estar em destaque no plano de trabalho. Tá? Vai estar em plano de trabalho. E vocês sabem aquele velho ditado, né? Quem paga errado, paga 2 vezes, né? Então, tem que ser pago no nome do beneficiário. Tá? Fechamos isso? Fechamos a movimentação financeira? Todo recurso público tem que ser aplicado. Dinheiro público não pode ficar parado. Tá? Então, tem que aplicar. Essa conta corrente aqui, alguém me perguntou lá, pode ser conta poupança? Conta corrente, e melhor, coloca uma aplicação automática. Tá? Por quê? Porque o dinheiro público não pode ficar parado. Tá? A administração pública estabelece essa regra, com menos de 30 dias fundo, com mais de 30 dias poupança. Alguns municípios estabelecem isso. Cuidado o fundo, né, para que ele não gere, uma vez tu ganhar, tu perder aí, né? Mas não pode, dinheiro público não pode ficar parado. Tem que ser aplicado. E para eu usar o dinheiro público em vez dessa aplicação, eu preciso constar no plano de trabalho também. Alexandre, mas toda a aplicação sobrou R$1.000, foi dando durante todos, né, 1 ano, 2 anos de parceria, mas aplicando dinheiro pouquinho em pouquinho, deu R$1.000 lá agora. E a gente faz com esse dinheiro? Devolve. Ou altera o plano de trabalho, ou já inclui no plano de trabalho que o problema é ter aquela bola mágica dizendo que vai dar R$1.000, né, da aplicação financeira, e não pode dizer que a aplicação financeira vai ser gasta no objeto, tem que dizer qual é o valor dessa aplicação financeira.
Então, vai fazer um aditivo, um apostilamento para incluir esse valor e aonde vai ser gasto. Algumas contas correntes têm correção, esse valor pode ser investido. Então, acabei de falar isso aí, Zumar. Então, esse valor pode ser investido desde que previsto no plano de trabalho. Tá? Então, o dinheiro público não fica parado, deve ser conta corrente com remuneração e previsão no plano de trabalho que vai utilizar esse recurso. Tá? Sempre previsão no plano de trabalho. O que não tiver no plano de trabalho não existe. Tá? Não está no plano de trabalho, eu não posso gastar. Para isso, eu posso fazer um apostilamento, posso fazer um aditivo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Fechamos aqui, então, a movimentação financeira. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, seguimos. Alterações de aditivos. Está aí. O plano de trabalho da parceria pode ser revisto para alteração de valor ou de metas mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. A apostila é o seguinte, tudo aquilo que está previsto, eu posso apostilar. Está previsto ali, eu posso apostilar. Tá? É uma alteração mais simples. Agora, quando eu vou mexer substancialmente, daí é termo aditivo. Prazo, aditivo. Né? Meta, aditivo. Tá? Então, precisa ver, cada município utiliza esse aditivo ou apostilamento de uma forma. Quem vai estabelecer se é aditivo ou é apostilamento é o município, é o jurídico, é a assessoria jurídica do município, é os advogados do município que vão estabelecer isso. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só não posso mudar no plano de trabalho o objeto. O objeto nunca se muda. Né? Se eu fiz uma parceria para controle da zoonose, vai ser para controle da zoonose sempre, até acabar. Eu não posso estar no meio da parceria, não, controle da zoonose não quero mais, agora vamos alterar para esportes. Entendeu? Encerro aquela parceria e daí faço um novo processo, um novo procedimento. Tá? Então, eu só não posso mudar o objeto. Eu posso mudar, incluir despesa, tirar despesa, incluir valor, aumentar valor, diminuir valor, tudo eu posso. Prazo, meta. Né? Tem gente que coloca meta assim, principalmente nas aulas de informática, capacitar 100 alunos. E veio 80. Como é que o cara faz? Não cumpriu a meta. Então, é disponibilizar vagas, quantidade de vagas. E qual é o percentual que... Porque se vier 80 ou vier 90 ou 100, a despesa vai ser a mesma. O professor vai ter que pagar, a sala vai ter que ter, o ar-condicionado e tudo mais. O que mudou de despesa? Então, tu tens que ter um percentual aqui, uma margem para trabalhar com essa tua meta. Né? Senão tu bota um valor, tu estabeleceu uma meta de 100, não cumpriu 100, o cara vai olhar, peraí, ele cumpriu 80, tem que devolver o valor. Então, esse percentual tem que ser estabelecido também. E isso pode ser alterado a qualquer momento. Fiz o plano de trabalho, estabeleci uma meta de 100, veio 80, eu vou trabalhar com 80, vou alterar meu plano de trabalho. Mas parei, para alterar meu plano de trabalho, vai diminuir o valor ou não vai? Daqui a pouco vai. Né? Se tinha fornecimento de lanche, por exemplo, não vai ser mais 100 lanche, vai ser 80. Então, nesse aspecto, vai diminuir. Está vendo que o plano de trabalho tem que ser muito bem elaborado? Porque senão vai dizer, não, 100 tu ganhava, 100 era R$1.000. Agora, 80 é R$800. Entendeu? Mas não é essa lógica, porque a despesa vai ser igual, não vai mudar em nada. Ou não. Então, isso tem que estar previsto no plano de trabalho. Isso pode ser alterado e aditivado a qualquer momento. Tá? Então, tem gente que fica ali martelando, mas o plano de trabalho está ali, está livre, pode ser alterado. Ok? Oi, Alexandre, me surgiu uma dúvida agora referente ao que você colocou quando se trata de renovação. A renovação, ela vai entrar na mesma questão da execução daquele plano de trabalho que foi aprovado anteriormente. Mas se no caso tem alguma atividade, não vou mudar o objeto, mas tem alguma atividade que, vamos supor, uma oficina, que possa ser modificada, mudada, há a possibilidade? Pode, claro que pode. Mudar o objeto, tá? Mas não mudando o objeto, mudando uma oficina, uma atividade dentro do objeto, tu pode alterar. Mas no caso aqui, como em Lages, essas questões das renovações, ela está dentro do município, dentro da Progem, no caso, né, da Procuradoria-Geral do Município, a orientação referente à renovação. No caso, quando é para definir se essa oficina ou não, ela vai ser executada, ou ela vai ser definida dentro do projeto,
do plano de trabalho, daí passa pelo conselho para ser aprovada ou não, até pela questão da avaliação do projeto em si, né? Legal, é isso mesmo, muito bom isso. Muito bom que passa pelo conselho. Uma confirmação. Sempre o conselho ele é deliberativo, né? Uhum. A gente diz, o conselho é um conselho. Quem vai definir é o gestor, mas o conselho dá o conselho, né? Vai deliberar sobre aquela situação, né? Aquela situação apresentada, né? E vai deliberar dando o seu conselho. O gestor vai acatar ou não, né? E se ele não acatar, ele vai justificar, porque sempre a administração pública, todo ato é motivado, então ele vai motivar por que ele não acatou, né? Mas importante. Eu te pergunto isso porque eu trabalho com projetos e, às vezes, as organizações, elas têm dificuldade de entender essas questões, né? Que todos os projetos, eles passam por avaliações. Então, nesse sentido, quando se é avaliado, às vezes não é o que a organização quer, e sim aquele termo de colaboração que foi acordado com o município, né? Isso mesmo, isso. E isso não pode mudar. Esse objeto não pode mudar de jeito nenhum. Uhum. Então, não pode mudar. Mas pequenas alterações, porque aquela oficina não serve mais, já acabou, é melhor. Até porque mudou, né? Mudou, agora tem uma oficina mais eficiente, nova. Podemos adaptar isso. Isso pode ser adaptado. Sempre mediante termo aditivo. Então, tá bom, obrigado. Executada a parceria, vamos para a prestação de contas. O que eu quero deixar claro nessa prestação de contas, que a OSC precisa entender, porque o servidor público, o gestor da parceria, a comissão de monitoramento e avaliação, todo esse pessoal, ele vai ter que, olha só, ele vai ter que, você vai ter que ter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado. Então, vejam, vocês que são de OSCs, quando vocês prestam contas para o município, vocês têm que convencer o gestor da parceria e a comissão de monitoramento e avaliação que o andamento, que o objeto está sendo executado conforme pactuado. Aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai dar um parecer. O gestor da parceria vai dar um parecer. Então, vocês precisam, nessa prestação de contas, colocar elementos. Aqui a lei fala em elementos. Depois eu vou trabalhar isso com vocês, quais são esses elementos, nos 2 relatórios. Trabalhar elementos para que vocês convençam o gestor da parceria que o recurso foi bem aplicado. Tá? Quais são esses elementos? 1, relatório de execução do objeto. Tá? O que é o relatório de execução do objeto? Tudo que foi executado do objeto e as comprovações de execução. Tá, eu fiz uma reunião, ata da reunião, fotografia da reunião. Eu estou fazendo essas oficinas ali que a que comentou agora foi a Karen. A Karen comentou as oficinas, fiz as oficinas, fotografia das oficinas. Lista de presença dos alunos que estão naquela oficina. Esse é o meu relatório de execução do objeto. Tá? Livro ponto. Quer dizer, todos os capa do jornal, né? O relatório de execução do objeto teve lá uma matéria sobre esse assunto, capa do jornal. Quer dizer, tudo que saiu, tudo que eu produzi, tudo que eu consigo comprovar que a minha meta, que as metas estabelecidas no plano de trabalho, que a meta que eu estabeleci lá, estão sendo alcançadas. Tudo isso tem que estar no relatório de execução do objeto. Então, tem que ser um relatório não feito lá na prestação de contas, 2 dias antes de acabar o prazo de prestar contas, mas um relatório feito no dia a dia. Né? Hoje ele começa esse relatório, eu vou caminhando com ele, buscando informações. Então, alguém dentro da OSC tem que ser responsável por elaborar esse relatório. Nós precisamos ter alguém que vai lá pegar e, mas espera aí, nós estamos fazendo essa oficina. Dessa oficina, o que eu tenho? Eu tenho a lista de presença, eu tenho as professoras, então eu tenho ponto dessas professoras do trabalho que elas fazem, eu tenho, depois na execução financeira eu vou ter a folha de pagamento, mas agora na execução do objeto eu tenho ponto, eu tenho a fotografia, eu tenho o plano de ensino que vai ser desenvolvido, quer dizer, todos os documentos que eu comprove a execução, né, desse objeto. De forma clara, elementos, lembram do slide anterior? Elementos para convencer o gestor da parceria que o dinheiro foi bem aplicado. Tá? Por quê? Porque o gestor da parceria vai ter que dar um parecer. Ele vai ter que dizer para o prefeito, para os secretários, olha, prefeito, secretário, a parceria está seguindo o que nós executamos. Pode aprovar. Eles que vão aprovar.
em cima dos pareceres do órgão técnico, da comissão, desse gestor da parceria, do jurídico, do controle interno. Em cima desses pareceres, o gestor da parceria, o gestor, que é o prefeito ou o secretário, ele vai dizer, olha, está aprovado também, concordei. Concordo com o parecer, está aprovado. Ou não concordo com o parecer. Ele vai definir. Então, esse relatório de execução do objeto tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, de tal forma que a gente convença o gestor da parceria que nós cumprimos as metas e os resultados estabelecidos lá nas metas. 2, relatório de execução financeira. Aqui sim, eu tenho que ter servidores, né, pagamento realizado, a folha de pagamento, o depósito bancário, notas fiscais, né, os orçamentos que são feitos. Tem município que pede 2 orçamentos, 3 orçamentos, pesquisa de preço, tem município que pede para anexar, né? Então, se pediu para anexar, eu tenho que colocar nesse relatório de execução financeira. Aonde pede? No termo de colaboração, no termo de fomento, né? Por um acordo de cooperação. Lá é que estabelece o que eu tenho que anexar, o que eu tenho que colocar nesse relatório de execução do objeto. Né? Não é porque, mas o contador quer desse jeito. Não, mas o que diz o termo? O termo que diz. O termo que vai estabelecer a regra de execução. Uma coisa que tem que deixar bem clara. O edital de chamamento público estabelece as regras de participação do chamamento público. O termo de colaboração e de fomento estabelece as regras de execução da parceria. Então, são 2 instrumentos que a OSC precisa ler antes de ir lá participar desse chamamento público. Recebemos um edital de chamamento público, a OSC deve pegar o edital, ler, e deve pegar o termo de colaboração. Olha, eu consigo participar desse edital? Consigo, olha aqui, todas as regras eu consigo. Eu consigo executar a parceria? No termo de colaboração e de fomento, que é anexo ao edital, vai estar dizendo isso. Eu consigo. Consigo, está tudo certinho aqui, eu consigo, então eu vou participar. Senão eu nem participo. Então, 2 relatórios, relatório de execução do objeto e relatório de execução da parceria, são os 2 documentos que vocês precisam encadernar, arrumar, preparar, né? Fazer uma capinha, deixar bem arrumadinho e entregar para a administração pública. Qual o prazo disso? O prazo é estabelecido lá no termo de colaboração, no termo de fomento. Tem uns que é a cada parcela, eu preciso entregar essa prestação de contas. Tem um que é semestral, tem um que é por parceria. Então, vai do termo de colaboração, do termo de fomento que ele estiver dizendo. Tá? Então, esses relatórios aí para a OSC são imprescindíveis. Deve ter muita atenção nesses relatórios. E vai para a prefeitura, vai para o município, ele vai analisar e vai devolver. Se tiver algum erro, alguma coisa fácil de resolver, ele vai devolver. Se tem situações que não é possível resolver, ele vai pedir o dinheiro de volta daquela despesa, que foi irregular. Tá? E não tem prazo para pedir esse dinheiro de volta. Esse é o problema, né? Dano ao erário não tem prazo de prescrição. Então, daqui a 20 anos, se for olhar isso e encontrar um erro, vai chamar. Daqui a 10, daqui a 12, tá? Então, não tem prazo de prescrição. Esse dano, se demonstrar que houve dano ao erário, o presidente da OSC vai responder e vai ter que devolver esse recurso. Ok? E era isso. Prestando contas, a OSC fica livre, né? É claro que quando a OSC presta contas, o município aqui vai analisar. Aí vai ter os seus pareceres do gestor, aqueles pareceres todos que eu comentei com vocês. Eu gosto de terminar, eu recebi essa imagem aqui no Instagram e achei muito interessante. Ó. Mas sempre fizemos assim, né? A gente pega um hábito, hoje eu falei com o município, que ele faz uma contratação lá de ACT e ele não faz contrato. O cara me disse assim, Alexandre, a gente sempre fez assim, nunca deu problema. Eu mandei essa imagenzinha aqui para ele. Que afunda, não tem jeito, né? Nós temos que mudar, nós temos que crescer, nós temos que criar procedimentos, né? E vocês que atuam na OSC, a Karen que atua aí no conselho, né, tem uma responsabilidade muito grande. A cada dia mais a responsabilidade está chegando nos agentes, né? Antes a gente via a responsabilidade nos gestores, no prefeito, né, no vice-prefeito, mas agora não. Agora o prefeito e o vice-prefeito vão se defender, vão dizer, olha, não era eu que cuidava disso. Está aqui um regulamento, quem cuidava disso era a Karen, né? E como é que a Karen não fez? Então, ela vai responder. Então, por isso, nós precisamos ter os procedimentos alinhados, desenhados, para que a gente não venha a responder por uma coisa que a gente sabe que não aconteceu, ou que não aconteceu daquela forma. Tá? Então, de minha parte, era isso. Não sei se eu passei um pouco do horário, já é 10 para as 9, né?
Tô vendo que o Raul aqui está com uma cara de sono, o Everton, desde as 6h30 comigo também, as outras pessoas eu não consigo ver o rosto, mas eu já incomodei demais vocês, então agora fiquem à vontade para vocês falarem um pouco também. Tá? Show de bola. Tá dentro do horário ainda, até as 9 a gente sempre vai, às vezes passa um pouquinho. E aí, pessoal, o que acharam? Tem mais alguma dúvida? Né? Se quiserem fazer agora, né? Até as 9 horas tá disponível. Alguém pediu um contato aqui, pode mandar tem um e-mail aqui, né? Eu sempre publico, eu uso o Instagram e Facebook para publicação de atividades profissionais, então pode mandar algum pedido aqui por esse e-mail, não tem problema nenhum. Nós somos uma empresa, o IGAN, né? Eu sou sócio do IGAN, nós atuamos na assessoria, consultoria e informativos para prefeituras e câmaras de vereadores, só atuamos com órgãos públicos, né? Então, mas é claro, se puder ajudar uma organização da sociedade civil, sempre é gratificante. Né? Não se faz isso por dinheiro. Muito legal. Temos mais. O pessoal tá comentando aqui que foi muito bom, né? Que foi ótimo. Eu também concordo, acho que foi muito esclarecedor alguns pontos aí, né? Principalmente o pessoal que está começando e até os que já estão movimentando alguma coisa que é bem importante. Acredito que a PAI já tem alguma experiência, né? A Karen também, mas acredito que os projetos que estão começando agora estão buscando aí a primeira captação, né? Esses pontos aí que foram comentados são bem importantes, principalmente na elaboração do próprio plano de trabalho ali, né? Que é um ponto que às vezes é feito meio nas pressas, né? Porque tem que sair o edital, tem que correr, enfim, eu acho que é bom o pessoal já começar a desenvolver desde agora, né? Já para ter uma noção mais ou menos de como que vai, como que é as atividades, ou já prever mais ou menos dessa forma para quando chegar na hora de executar já tem alguma coisa pré-definida, né? Porque a gente tem um plano de trabalho aqui com o Orion, né? E às vezes é bem complicado aquela meta, aquele indicador que a gente colocou, agora não faz mais tanto sentido, ou que nem veio a pandemia agora, como que a gente vai justificar, né? Então, essas dicas aí são bem relevantes e acredito que tem muitos projetos que não vão para frente ou que não passam nas prestações de contas por causa do plano de trabalho, né? Que foi mal desenvolvido. Tu comentou agora um ponto importante que eu deixei de falar. Com a pandemia, vários planos de trabalhos elaborados, várias parcerias têm que ser mudadas. Aquelas parcerias que eu não consigo mais ter o aluno lá na sala de aula, lá na minha unidade, mas que eu estou tendo despesa com ele em casa, porque está tendo aula remota, eu preciso mudar o plano de trabalho. E o plano de trabalho lá tinha metas, tinha estabelecido outras regras, diferente da agora. Logo, eu tenho que fazer um aditivo, eu preciso readequar a minha despesa. Eu não estou gastando, não estou mais gastando com alimentação, não estou gastando com outro objeto, mas aumentou a minha internet, que antes eu tinha tantos mega, tive que passar para tanto, né? Aumentou a minha outra despesa, agora eu tive que pagar a mensalidade de um aplicativo, sei lá. A minha despesa mudou, logo eu tenho que mudar meu plano de trabalho também. É um período muito claro que vai ter aditivo, sim. Vamos lá, temos mais duas aqui, ó. Existe impeditivo para alguma OSC receber recurso de instituição privada? Não existe impeditivo nenhum. Monta o plano de trabalho e entrega. Planos de trabalho bem elaborados, eu já vi alguns municípios captarem recursos vou dar uma dica para vocês aqui de captação, da Avan, tá? Projetos bem elaborados, aí 200 mil, 250 mil reais, e também como é que era aquela empresa que trabalha com administração de usinas hidrelétricas, alguém lembra o nome? Enercan, Baesa. Clabin, tem várias organizações várias empresas, né? Vocês têm aí a ENGIE faz um trabalho sensacional na área do imposto de renda, com os colaboradores deles. Então, projetos bem elaborados com a ENGIE, consegue aprovação também. Para vocês terem uma ideia, fui contratado pela ENGIE, por uma empresa que presta serviço para a ENGIE, para fazer capacitações aí nas regiões, porque falta esses projetos para eles. Não tem dinheiro de sobra para captar. Então, é interessante.
No meu caso, que já desenvolvo o projeto há 3 anos, porém, como associação, começamos este ano. Como fica a cronologia do tempo para comprovar as atividades? CNPJ é 1 ano. Tu tens que ter 1 ano de CNPJ confirmado, tá? A lei é clara quanto a isso, CNPJ confirmado, para te fazer uma parceria com o órgão público. Mas tu pode comprovar a experiência prévia, depois de 1 ano, a experiência prévia, nesses projetos realizados sem associação. Tá? Então, aqui foi o Kleber, né? O Kleber montou a associação agora, em 1 ano ele não pode firmar parceria com o órgão público de CNPJ, mas essa experiência prévia que tu trouxesse lá dos teus projetos, tu pode apresentar e ele serve para essa organização que você instituiu aí, que você montou. Respondi, Kleber? Ok. Mais alguém? Se tiver mais alguma perguntinha aí para a gente encerrar já, senão a gente já encerra hoje a mentoria de hoje. Não esqueçam de olhar os seus estatutos. Pega aquele slide ali que eu coloquei as regrinhas que tem que estar no estatuto, e dá uma olhadinha se cumpre aquelas regras. Tá? Esse é um ponto principal, porque a administração pública, quando fizer o chamamento público, ou quando fizer uma dispensa de elegibilidade, ela precisa olhar para aqueles pontos do estatuto. Então, primeira coisa, o Kleber começou agora, olha o teu estatuto, se ele está correto. E se ele já tiver algum problema, mesmo depois de 1 ano, tu não vai conseguir fazer parceria. E as outras organizações ao mesmo jeito. Legal, gente. Já que não teve mais nenhuma pergunta, acredito que a gente já pode encaminhar para o final agora, né? Para mim, eu acho que essa é uma das principais mentorias que a gente teve durante a aceleração, principalmente para quem está começando agora, está começando a formalizar, tipo o Kleber, ou quem vai vir a fazer isso, né? Então já sabe mais ou menos qual são os passos que têm que ser feitos, né? Como fazer isso, eu acho que foi muito relevante, né? Para quem vai assistir online aí também, a gente tem um pessoal que não está conseguindo participar ao vivo, assistir depois, acho que vai ser bem importante também. Queria agradecer a todo mundo que presente até o momento, né? Até 9 horas, o pessoal sempre acompanha até o final, sempre disposto. Agradecer também a Alexandre por trazer esse conteúdo aí de qualidade, né, que eu acho que vai auxiliar todo mundo que está participando agora e muita gente ainda que vai assistir online depois ali no YouTube, né, e agradecer também a Prefeitura de Lages por estar disponibilizando aí essa ação aí junto com a gente. Alexandre, se quiser deixar uma palavra final aí, está aberto. Bom, Raul, primeiro quero agradecer o convite que você me fez, né? Dizer que é muito legal a gente poder trocar ideias, experiências aí, e somente nesse momento que a gente quase não tem muito contato com as pessoas, né? Então é bom um bate-papo, assim, né? Dizer que eu fico à disposição de vocês, no que precisarem, que necessitarem para o encaminhamento das suas organizações, né? Eu acredito que o Instituto Orion tem um trabalho bastante interessante de auxiliar as organizações nessa captação de recursos. Acho que é um trabalho que dá para fazer muito legal. Eu sempre digo que a OSC ela tem que trabalhar para não depender de dinheiro público. Tá? O mundo ideal de uma OSC é não depender de dinheiro público. Então, aquilo que vocês precisarem de mim, vocês têm meu e-mail de contato aqui. O Raul também fica como um contato de referência, né? E fiquem sempre à disposição aí, que nós estamos aí para auxiliar, para ajudar nesse aspecto de desenvolver as organizações da sociedade civil. Tá? Uma boa noite a todos, um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.